Show? Vamos embora então, amigo torcedor, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. E é claro, começar primeiramente este nosso Fala Gigante com essas imagens aí, ó, que estão aparecendo a você agora. Imagens divulgadas pela Vasco TV nesta sexta-feira. Imagens iniciais ali de Belém do Pará, do caminho, né, do ônibus do Vasco da Gama até o CT do Papão da Curuzu, o Paysandu, né, adversário inclusive do Vasco da Gama na quinta fase da Copa do Brasil. Aí a gente vê já o Renato Portaluppi passando aquele protetor na cara, né, amigo, para se proteger do sol que fez inclusive em Belém nesta manhã de sexta-feira. Um clima muito legal, a gente vê aí o Thiago Mendes nas imagens, colocando o uniforme de treino, o Cuiabano logo ali atrás, os jogadores, né, do Vasco da Gama ali no momento de pré-treino, né, antes de começar as atividades. E aí a gente já vê nas imagens o aquecimento, né, do elenco cruzmaltino, que pela segunda vez todos estão juntos novamente, né. Importante lembrar que o elenco do Vasco ele se separou na segunda-feira. Parte do grupo estava na Argentina, realizando um treino no CT do Boca Juniors, e outra parte que ficou no Rio de Janeiro realizava um treino no CT Moacir Barbosa, né? Os considerados atletas titulares permaneceram no Rio. Você já está vendo aí o David, que deu inclusive uma entrevista bem legal, exclusiva ao pessoal da Vasco TV. David, que com a chegada do Renato Portaluppi passou a ser uma peça fundamental para o Vasco da Gama, né? Um jogador que antes, de certa forma, não vinha sendo muito utilizado pelo técnico Fernando Diniz. Inclusive o Vasco até no início da temporada buscou uma saída do David. O David era um jogador que estava sendo negociado com o Vitória, chegou a acertar a sua ida para o Vitória, mas por alguns detalhes contratuais no final o Vasco acabou não conseguindo liberar o jogador, mas era o objetivo do Vasco da Gama liberar o David. E o David agora com o Renato Portaluppi passa a ser uma peça fundamental para o nosso Vascão. Inclusive nesse momento eu digo, tá? O David olhando para o setor ofensivo, principalmente por conta da queda de rendimento do Andrés Gomes, que eu acho que é algo nítido, tá todo mundo vendo. O Andrés Gomes no início da temporada tá longe de ser esse Andrés Gomes que a gente está vendo hoje. Inclusive o Andrés Gomes do ano passado não é o mesmo atacante dessa temporada, vem perdendo espaço para o DVD, que falou a Vasco TV sobre esse novo Vasco. Se liga só. Postura mesmo, tentando vencer o tempo todo, independente do jogo. A gente sabe que até que é muito difícil de jogar, mas a gente está muito focado, muito bem treinado. O Renato passa tudo que a gente tem que fazer no jogo para poder dar certo. Acho que a gente vem fazendo isso e os resultados também estão vindo. Então o nosso jogo é o mesmo, é buscar a vitória o tempo todo. Esse apoio do torcedor, eles aqui nos dão esse apoio maior. Eles estão com a gente independente de qualquer coisa, não importa o estado, eles sempre estão marcando presença. Então estou muito feliz por esse apoio e que a gente possa retribuir dentro de campo e buscar. Amigo, então como vocês viram aí, né, de fato o David muito animado com esse momento que vive, vestindo a camisa do nosso Vascão, né, pegando até os números do David, vestindo a camisa do Vasco da Gama após a chegada do técnico Renato Portaluppi. A gente vê a evolução, né, do jogador. O David que desde o primeiro jogo do Renato se tornou titular, né, o Renato estreia contra o Palmeiras em casa, em São Januário. E o David naquela partida já era um dos 11 iniciais de Renato Portaluppi. Inclusive naquele jogo o David dá uma assistência. Ou seja, em 6 jogos de Renato Portaluppi no comando do Vasco, o David, que foi titular em todos eles, tem um gol e tem 2 gols, melhor dizendo, né? Um gol contra o Botafogo e um gol contra o Grêmio e uma assistência. 3 participações em gols, números bem interessantes, né? O que está faltando aí é o Andrés Gomes participar mais de gols. O outro ponta, que ainda não está definido, se é o Nuno, se é o Marinho Nestroça, se é o Rojas, também participar mais de gols. É de fato que está faltando aí nesse setor ofensivo do Vasco, porque o David está fazendo as suas contribuições. Não é o atacante ideal, sem dúvida nenhuma, mas hoje, dentro do perfil que o Vasco da Gama tem de centroavante, eu prefiro David, a Brenner e a também Spinelli. Inclusive, até falando sobre Brenner, tá? Brenner se recupera, inclusive viajou com a delegação para Belém do Pará e estará à disposição de Renato Portaluppi, tá? Está confirmado, o atacante de fato lesionou o joelho direito contra a equipe do Coritiba no Couto Pereira. Inicialmente até havia um temor, né, de um estiramento na região, de uma lesão ligamentar, mas o camisa 20 teve uma recuperação muito rápida, não foi nada grave e já está de volta. A tendência é que para esse jogo de amanhã contra o Remo, o Brenner esteja no banco de reservas e seja uma opção para o Renato Portaluppi, que além do Brenner, conta também com o Cláudio Spinelli, que viajou com o grupo, né, com a delegação
para a partida contra a Barracas Central pela Sul-Americana, tá? Amigo torcedor, Cruz Maltino, Tom Renato ganhando mais uma opção importante aí no seu banco de reservas. Brenner é bom jogador? Você acha isso, cara? Sério aí, você acha? Um jogador caríssimo, né? Que veio aí a um pedido do técnico Fernando Diniz, mas ainda não conseguiu entregar em campo toda aquela expectativa que se era, de fato, aguardada. Bom, e aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.